Bom, você tem 3 momentos cruciais na sua vida. 2 deles já se foram. 2 deles já se foram. Um deles é quando você estava no ventre da sua mãe e outro quando você era criança. Mas eu vou te explicar um pouquinho mais para frente de como a gente pode te ajudar a resolver esse problema, esse problemão seu na sua vida. Seja nos seus relacionamentos, seja na sua vida financeira, seja para o trabalho, seja para a sua doença, dor. É aí que nasce o problema. A maioria dos tratamentos que a gente vê, eles não tratam a causa. E a causa do problema, ela está relacionada, a grande maioria está relacionada com isso que eu acabei de falar com você. Desses 3 momentos da sua vida, os 2 primeiros que já se foram, não voltam mais, é lá que está o seu problema. Então, se você quer resolver o seu problema, você tem que identificar isso na sua vida. A grande maioria, o problema vai estar relacionado lá. Seja uma parte física, uma dor, uma doença que não melhora de jeito nenhum, seja a parte mental, ansiedade, depressão, estresse, bloqueios, traumas. Então, a maioria está entrelaçada com esse período da sua vida. E esse período da sua vida, é isso aqui que eu trato, eu mostro para meus pacientes o que acontece. Então, são 3 estágios. Estágio 1, 2 e o 3. Você está nesse aqui, ó. Esse é o momento da sua vida, beleza? Então, você tem problemas com relacionamentos, vida financeira, doença, morte, tudo isso está entrelaçado em você e acaba te trazendo uma ansiedade, uma depressão, uma dor, ok? Então, quando os pacientes vêm até mim, a gente observa de onde é que veio, se é na fase 1, se é na fase 2, que veio esse problema nela, e a gente vai lá e consegue ressignificar, reprogramar, porque isso é uma energia, tá bom? Então vamos lá. Então quando isso aqui é a sua mãe, isso aqui é o momento da sua mãe. Então todas as emoções, não a razão, as emoções da sua mãe, ela passa para você. Esse período aqui, ó, é o período do seu, quando você está no ventre da sua mãe. Então daqui, até os seus 7 anos aproximadamente, a gente chama de fase de aprendizagem, fase de programação. Então todos os programas, tudo aquilo que a sua mãe sentiu, sua mãe não passou para você por querer não, tá? Sua avó não passou por querer para sua mãe. Então ao longo das gerações, as nossas avós, as nossas mães não sabiam como lidar com essas emoções dela, e as emoções passaram para você. Esse é o primeiro momento que você aprende. Então você vai fazer uma programação, você está baixando um programa aí. Olha só o problema. Então aquilo que a sua mãe viveu sobre relacionamentos, como era a sua mãe com seu pai, as brigas, os desentendimentos, como era a sua mãe lidava com o dinheiro. Então tinha bastante ou tinha falta disso? Como que era? Como eram as preocupações da sua mãe em relação à doença, morte? Será que passou algum problema desse? Ou seja, todas essas emoções, elas foram iniciadas aqui, na fase 2 da sua vida. Então, a fase 1 essa aqui é a fase 1, você está dentro do ventre da sua mãe, essa é a fase 1. Então, você está vivendo ali os momentos. Tá, quando chega de 0, né, você nasceu aqui, então até os seus 7 anos de idade, você ouviu muita coisa da sua mãe, você viu muita coisa, você não está nem lembrando. Então o que a sua mãe falava, por exemplo? Rico não entra no reino do céu. Porque rico só sabe fazer maldade com os outros. E o relacionamento, meu casamento, Deus me livre, é horrível. Entendeu? O que você via, né? Ali o que você via entre a relação entre seu pai e sua mãe. Então tudo isso foi sendo gravado na sua mente. O que eu faço com meus pacientes quando eu chego aqui? Eu consigo, através da técnica de reprogramação mental, a gente consegue identificar. A pessoa não precisa falar nada para mim, não. Ela nem sabe de onde é que está vindo. A gente consegue identificar exatamente de onde é que vem o problema. É incrível. Inclusive, se estiver aqui, se vem da avó,
Tem muitas terapias que conseguem abordar isso, pessoal. Tem muitas terapias que conseguem abordar isso. Então, a própria PNL, você consegue ter bons resultados com ela. PNL, Programação Neurolinguística. Outra que você consegue também, talvez a hipnose pode te ajudar. Hipnose, tá bom? Tem outras técnicas, mas, enfim, é só você procurar de técnicas de terapias energéticas. Psicologia energética. Então a gente vai na energia do trauma, na energia onde foi gravado isso em você. Porque essa figura aqui, ó, você vai entender legal. São 3 fases, ó, fase 1, 2 e a 3. Não sei se você consegue ver legal. Essa aqui é a fase que você está no ventre da sua mãe, ó. Então você, quando criança de 0 a 7 anos, e depois, pessoal, você vira... Lembra daquelas fitas antigas que tinha? Você vira isso aqui, ó, você vira uma programação. Você fica tocando aquilo que você aprendeu da sua mãe, do seu pai, dos seus avós. Então esse período aqui, ó, você foi programado, foi gravado em você. Lembra dessas fitas que quando ela agarrava, né? Ai, meu Deus do céu, aquela fita ela travava, a gente embolava e a gente tentava recuperar, né? E o pessoal fala que esse período é bom ainda, gente. Pelo amor de Deus, esse período... Hoje, pô, você tem pendrive, você tem o YouTube, você tem, sei lá, um monte de coisa aí que você ouve a música e não tem aquele antigo sofrimento, não é? Então, hoje tem muita coisa boa aí, pessoal. Mas é lógico, o tempo lá atrás também tinha muita coisa legal. Mas, enfim, então você gravou tudinho. Então, hoje, infelizmente, você não vive a sua vida. Você vive uma gravação, você toca aquilo que foi programado. Então você tem que ter um jeito de reprogramar essa fase na sua vida. O que você consegue fazer, como é emoção, a gente grava na emoção. Você lembra que muitos períodos seu de criança lá, que você se emocionou, você gravou. Então, todo momento que você se emociona, se você lembrar de alguma coisa alegre, ou triste, então a emoção ela grava mais. Então, através das suas emoções, que são seus sentimentos, se você lembrar algo que a sua mãe falou, algo que o seu pai falou sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre o que for. Se você conseguir lembrar e você voltar lá com a sua mente, conseguir colocar um outro sentimento ali, você reprograma, que através dos sentimentos você vai conseguir reprogramar, beleza? Então, uma forma que a gente faz para tratar, para aliviar a dor do sujeito que não melhora, porque tudo isso leva à dor. Todos esses problemas levam à doença. Então, até mesmo meus pacientes que vêm para me aliviar a dor dele, eu tenho que buscar nessas áreas alguma programação dessa, que está fazendo essa fita dele tocar. Então essa pessoa não está vivendo a vida dela, está vivendo uma vida do outro, lembra? Ela está tocando, ela está vivendo uma fita, o que foi gravado aqui, ela está vivendo isso aqui, ela está vivendo aqui dentro. Então a gente tem que ir lá e reprogramar, a gente tem condições de reprogramar isso. Através das suas emoções você consegue, e através de um dos meus trabalhos é esse. A gente vai lá e identifica todos os traumas, bloqueios, que é a partir desses traumas que vem nascendo os problemas. Então você vai querer seguir sua vida e você não consegue ter a vida e nada dá certo, né? A vida que você gostaria de ter, parece que a coisa está indo, daqui a pouco volta outra vez, porque não é pela razão. Pela razão, ninguém passaria por dor, ninguém doença, ninguém teria problema com dinheiro. Todo mundo trabalharia com aquilo que ama. Todo mundo ia ter o relacionamento amoroso dos sonhos. Então, pela razão, você não resolve nada. É pelas emoções. Ok? Então, esse aí, basicamente, é para você entender de onde vêm os seus problemas e como você poderia resolvê-lo. Se você não conseguir resolver sozinho, a reprogramação mental é uma técnica excelente para identificar e te ajudar a resolver os seus problemas. Mais informações, entre em contato comigo, que será um prazer te ajudar a resolver os seus problemas. Um abraço.